Eu quero saudar nessa noite de domingo, dia 14 de junho, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão iniciada nesta manhã sobre o tema a supremacia de Jesus Cristo. Esse tema está baseado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Eu quero convidá-los, nesse instante, a você abrir a sua Bíblia junto comigo e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Feche seus olhos comigo agora, junte-se aí com todos os seus familiares e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Amado Senhor, diante da Tua santa e poderosa presença, nós queremos humildemente suplicar, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos os ensinos da Tua palavra na noite de hoje. Que o Senhor esteja abençoando cada familiar que está reunido agora em sua casa e que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. A grande ênfase do apóstolo Paulo nesta carta aos Colossenses é a absoluta supremacia e total suficiência de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O fato de que Cristo tanto perdoa o pecado, como liberta a pessoa do terror dos poderes espirituais, como também liberta das regras e dos regulamentos religiosos. Paulo vai argumentar em todo o teor dessa carta que Cristo deve ser o fundamento para tudo o que aqueles irmãos precisavam ali na cidade de Colossos e nada mais. Cristo e apenas Jesus Cristo, ele seria suficiente para a vida e para a salvação daqueles irmãos. Paulo também enfatiza a absoluta supremacia de Jesus, incluindo, inclusive, nessa carta, o papel de Jesus como Criador, a participação dele na obra da criação e especialmente na obra da redenção. Tudo o que realmente importa é o que Paulo tenta mostrar nessa carta, está na pessoa de Jesus. Então, Paulo vai exortar aqueles cristãos a não o abandonarem, a não deixarem a fé cristã, a não abandonarem o Evangelho, porque é nele, é em Cristo e somente em Cristo, na cabeça da igreja, e não nas especulações enganosas, que está a verdade. Essa é a mensagem, então, dessa maravilhosa passagem bíblica que soa para nós como um maravilhoso hino aos nossos ouvidos. E a pergunta, então, que salta aos nossos olhos, diante do tema a supremacia de Jesus Cristo, é a seguinte: o que Deus nos proporciona quando nós cremos na supremacia de Jesus Cristo para a vida e para a salvação? Na manhã de hoje, nós analisamos o primeiro benefício que Deus nos proporciona, a participação na sua herança. Mas na noite de hoje, eu quero analisar o segundo benefício que Deus nos proporciona, é a participação na sua redenção. Observe os versículos 13 e 14, que nos diz assim: e que nos tirou do poder das trevas
e nos transportou para o reino do Filho amado, em que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Observe que devemos ser gratos a Deus pela herança dos santos, enfatizados na manhã de hoje, mas também devemos ser gratos a Deus por ter sido transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Principalmente porque agora em Cristo nós tivemos essa grande transformação da parte do nosso Deus. Nós temos a referência histórica aqui, que havia um ataque de hereges à igreja de Colossos naqueles dias, principalmente tentando atacar duas doutrinas básicas e fundamentais da fé: a criação e a redenção. Os gnósticos afirmavam naqueles dias que a matéria era essencialmente má, algo que era trazido por uma herança da filosofia platônica, que afirmava que o mundo era perfeito, o mundo ideal. Esse era o mundo perfeito. E a matéria então era inferior, vivia na parte do mundo espiritual. Ao afirmar isso, os hereges gnósticos diziam que Cristo não tinha encarnado. E eles tentavam então invalidar automaticamente a obra criadora de Deus e a obra redentora de Jesus Cristo. No versículo 13, nós temos algumas lições importantes ensinadas aqui pelo apóstolo Paulo, dentro desse contexto de apologética, de defesa da fé contra esses falsos ensinos filosóficos que estavam tentando solapar a fé daqueles cristãos da igreja em Colossos. Paulo vai dizer que existe um império, um reino das trevas, e que os homens sem Cristo, eles estão escravos, prisioneiros, e esse reino está sob a égide de Satanás. Paulo também quer dizer nesse versículo 13, que o homem por si só, por sua força, por sua capacidade, pelo seu esforço, ele não pode libertar-se desse reino das trevas. Pela sua própria vontade, ele nunca sairá, pois ele está sob o domínio desse reino. Paulo também ensina no versículo 13, que somente Cristo, ele pode libertar o homem desse reino das trevas, desse reino de maldade, e somente Cristo pode transportá-lo para o seu próprio reino, o reino de amor, de liberdade, de perdão e de salvação. Ou seja, estávamos imersos nas trevas, sem perspectivas e sem direção. Como já disse um pensador cristão, abre aspas, pois onde quer que sua graça não esteja, aí só existem trevas. Fecha aspas. Essa era a nossa condição. Ao chegarmos agora no versículo 14, Paulo destaca alguns pontos importantes agora sobre o tema da redenção. O primeiro é que Deus nos redimiu como seu povo. Agora nós somos propriedade exclusiva dele, para o louvor dele e para a glória dele. Paulo ainda ensina no versículo 14 que Deus pagou um alto preço por esta redenção. Nos diz as Escrituras lá em Atos 20, versículo 28, que ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Esse foi o preço. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O texto de Atos 20, 28 diz, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Observe agora, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Deus não pagou esse preço a Satanás,
como diz hoje a teologia da prosperidade, Deus pagou esse preço a si próprio. Fomos perdoados em seu Filho. Somente o Deus encarnado poderia realizar a reconciliação da humanidade caída, mas eleita de Deus, com Ele mesmo. Somente Deus, tomando a fraqueza humana, poderia levar-nos a Ele novamente. Somente o sangue do próprio Deus em Cristo Jesus poderia pagar o alto preço da nossa liberdade e da nossa redenção. Por isso, querido irmão, querida irmã, sejamos gratos e que venhamos enxergar a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo na obra da criação, mas também na obra da redenção. E assim, que venhamos ouvir a recomendação de Paulo para aqueles cristãos de Colossos: permaneçam firmes. E essa é a mensagem final: permaneçam firmes. Tudo isso que estamos vivendo hoje vai passar, mas aqueles que esperam no Senhor viverão com Ele para sempre. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vós, irmãos. Amém. Não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem Para te salvar. contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar.
Ele vem